Então, vamos à revisão daquilo que aprendemos esse bimestre, que foi o Simple Present. Simple Present nada mais é do que o equivalente no português do presente do indicativo, que é aquele tempo verbal que a gente usa para falar eu como, eu durmo, eu vou, eu jogo, eu assisto, e por aí vai, né? Então, as coisas que são verdade sobre nós ou aquilo que a gente faz, então, de forma repetida, né? Vamos lá. Então, toda vez que a gente fala do Simple Present, a gente precisa ter na cabeça, né, as três formas. Então, lembrando que forma, quando a gente fala forma, a gente está falando de forma afirmativa, forma negativa ou forma interrogativa. Então, é a forma que as frases podem assumir, ou então, quando a gente está usando esse tempo verbal. Então, como eu estava dizendo, se a gente fosse conjugar o verbo comer, né, na língua portuguesa, a gente ia ter o seguinte: eu como, você come, ele come, ela come, isto come, nós comemos, vocês comem, eles e elas comem. Então, para cada um dos sujeitos, para cada um desses pronomes, a gente teria, né, uma terminação aqui do verbo, uma terminação da ação, né, de forma diferente. Então, aqui a terminação o, depois a terminação e, a terminação emos, a terminação em, né, e por aí vai. Então, a gente tem uma terminação diferente. No inglês, não funciona assim a conjugação dos verbos. Então, como é que vai funcionar, né? Comer, em inglês, o verbo comer, né, no infinitivo, então é o verbo eat, né? O verbo eat. Então, se eu quero dizer, eu como, I eat. Você come, you eat. Nós comemos, we eat. Vocês comem, you eat. Eles ou elas comem, they eat. Então, percebam, né, que não há nenhuma mudança no verbo, como acontece desse lado aqui no português, né? Exceto quando o pronome da frase for he, she ou it, ou seja, ele, ela ou isto. Se for um desses três na forma afirmativa, o verbo ele ganha um Szinho, né? Então, se eu como, I eat. Se ela come, she eats. Então, se eu quero dizer, por exemplo, deixa eu mudar aqui para baixo. Eu como peixe, eu vou dizer I eat fish. Mas se eu quero dizer ela come peixe, eu vou dizer she eats fish. Então, o verbo precisa ganhar um S quando o sujeito for ele, ela ou isto. Certo? A parte mais importante, é o principal que você precisa memorizar daqui. Quando o sujeito for ele, ela ou isto, o verbo ganha um Szinho. I eat, he eats, né? Então, se não for he, she, it, se não for ele, ela ou isto, o verbo não precisa fazer nenhum tipo de modificação. I eat, you eat, we eat, you eat, they eat, por aí vai, né? Então, uma forma fácil de memorizar, né? He, she, it usa S, o resto não usa. Pronto, né? Só memorizar isso aqui. Seguindo a leitura aqui. Concluímos daí que, quando o sujeito for he, she, it, ou seja, ele, ela ou isto, o verbo deve ganhar um S na forma afirmativa. O verbo ganha S nesta condição do he, she, it somente na forma afirmativa. Isso é muito importante, pois nas formas negativa e interrogativa, o verbo não ganha um S. Tudo bem? Então, o verbo dormir em inglês é o verbo sleep, né? Então, se eu quero dizer eu durmo, I sleep. Mas, se eu quero dizer ela dorme, né? Então, lá, ele ou ela, o verbo deve ganhar um S. She sleeps. Se eu quero dizer nós pagamos, pagar em inglês é pay, né? Vou dizer we pay, né? Então, a gente vem aqui na tabelinha, né? Nós
we. Então, nós pagamos, we pay. Agora, se eu quero dizer ele paga, nós vamos dizer he pays, né? Então, o verbo precisa ganhar um S, porque o sujeito, nesse caso, é o he. Então, é só isso que a gente precisa memorizar da forma afirmativa. Na forma negativa, deixa eu dar um enterzinho aqui para a tabela ficar inteira. Então, na forma negativa. Na forma negativa, né, a palavra não, o não, ele não é simplesmente not, como a gente aprendeu, então, quando a gente utilizou o verbo to be, né? Então, se nessa frase aqui, por exemplo, né, eu não durmo, você escrever I not sleep, tá errado, né? Tá demonstrando que você não entendeu a gramática, tá demonstrando que você não domina muito bem, né, o simple present, você não domina muito bem o tempo presente. Então, o não, nesse tipo de frase, não é simplesmente not, ok? Nós precisamos usar, então, o don't ou o doesn't. Mas qual que é a regra para a gente saber quando que a gente vai usar o don't para o não ou o doesn't para o não? É a mesma regra da forma afirmativa. Se for she, it, a gente usa o doesn't. Lembrando, o verbo não leva S, ok? Né? Se eu não como, I don't eat. Se ele não come, he doesn't eat. E não he doesn't eat com S. Isso estaria errado, tá? Por que que não precisa do S aqui? Porque o S já está aqui, né? No does, tá? Então, I don't eat, he doesn't eat. Ou she doesn't eat, ou it doesn't eat. Então, continua a mesma regra. Ele, ela ou isto usa doesn't. O restante usa don't. Que é o que está escrito aqui, inclusive. He, she, it usam doesn't, enquanto o restante usa don't. Isso aqui você precisa memorizar. Então, se eu quero dizer eu não durmo, né? Eu vou usar o don't ou doesn't. Vou usar o don't porque aqui o sujeito é o I, não é he, she, it. Não sendo he, she, it, eu uso don't. I don't sleep. Ele não dorme, né? Então, o sujeito por ser ele, he, se for he, she, it, aí tem que usar o doesn't. Então, he doesn't sleep. Elas não bebem. Lembrando que elas não é X, tá? Elas é they. Então, elas não bebem. Se não é he, she, it, usa don't. They don't drink. Verdade, não esqueci de colocar aqui que dormir é sleep. Opa. E que aqui beber é drink. Se eu quero dizer ela não bebe, ela é she. Com he, she, it, a gente usa doesn't. She doesn't drink. E por aí vai. Claro, eu estou mostrando só aqui o começo da frase, a gente poderia sim incluir mais algumas palavras aqui. Então, sei lá, ela não bebe, sei lá, leite, né? She doesn't drink milk. Estou colocando aqui só o começo das frases para a gente entender a estrutura, mas não necessariamente as frases precisam terminar aqui, né? Então, a gente falou da forma afirmativa, da forma negativa. Falta, então, a gente falar da forma interrogativa. Na forma interrogativa, então, as perguntas começam com do ou does, né? Seguindo a mesma regra. He, she, it começa a pergunta com does, não sendo he, she, it, uso o do. Conforme está mostrando essa tabelinha aqui. O verbo continua sem levar S. O verbo só leva S, novamente na afirmativa, quando o sujeito for he, she, it. Ok? Vamos lá, então. Então, se eu quero falar, você dorme? Você é you, né? Então, não é he, she, it, eu preciso começar a pergunta com do. Opa, do you sleep? Tananana. Aí depende, independente de qual for o resto da frase, o começo da frase tem que ser esse. Se eu quero perguntar, ela dorme? Ela é she. Se ela é she, eu preciso começar a pergunta com do ou does, né? Então, de acordo com o que a gente já viu, o does. Ela dorme? Does she sleep? Ah, professora, eu não posso fazer a pergunta sem o do, sem o does. Você... Não é que não te entenderiam se você fizesse a pergunta sem o do ou does, mas gramaticalmente está errado, né? Se você fala nós vai, a pessoa vai te entender, mas está errado. Obviamente que está errado. Não é certo a gente falar, então, nós vamos. A gente precisa respeitar, né, as regras da gramática para falar corretamente. Então, mesma coisa, tá? Com o inglês, tá? Então, vocês bebem. Lembrando que você
né? Tanto você quanto vocês é o you. A gente aprendeu isso. Então, vocês bebem. Se you não é he, she, it, a gente precisa começar a pergunta com do. Do you drink? Né? Por aí vai. Ele bebe. Bom, ele é o he. Se é he, a gente precisa começar a pergunta com does. He, she, it, começa a pergunta com does. Does he drink? Tananã. Então, a gente precisa lembrar dessa regrinha antes de começar a traduzir uma frase, antes de falar uma frase no inglês, tá? Certo. Então, a gente tem as três formas, todas têm as suas regras. É importante memorizar as regras de cada uma para a gente saber, então, aplicar. Já fizemos exercício a respeito disso na sala de aula. Sempre bom, junto com esse material aqui de estudo, junto com esse vídeo de revisão, dar uma olhada no que a gente já fez em sala, né? Dar uma olhada na correção e entender como que foi aplicada as regras na correção para poder fazer o desafio. Então, de forma correta, a gente tirar aí uma boa nota, um 9 ou um 10, né? Junto com isso, a gente aprendeu as regras para adicionar S no verbo na forma afirmativa, então, para he, she, né? Então, a gente viu que não é simplesmente adicionar o S no verbo para he, she, it, porque a gente tem algumas regrinhas para fazer essa adição aí. A regra para a gente adicionar o S no verbo depende da terminação, né? Conforme a gente viu. Então, a gente tinha lá 4 regrinhas possíveis. A primeira regrinha é se o verbo terminar em consoante mais Y, né? Então, a gente precisa substituir o Y por IES. Então, por exemplo, para eu falar eu estudo, né? I study. Mas, se ele estuda, he studies. Então, percebe que a gente substituiu o Y por IES, em vez de simplesmente adicionar S. Professor, essa palavra aqui, então, studies, ela tá errada? Tá errada porque ela não está seguindo a regra, tá? Então, a gente precisa substituir esse Y por IES aí para o he, she, it, tá? Quando for consoante, mais Y. Se o verbo terminar em O, SH, X, CH ou S, a gente precisa adicionar o ES. Então, por exemplo, o verbo do, né, que termina em O, ganha o ES para o he, she, it. Então, se eu faço I do, se ela faz, she does. Mas, professor, eu tenho que memorizar essas 5 terminações, então, para saber que eu tenho que colocar o S? Sim, preciso. Mas, felizmente, né, nós temos uma mnemônica, né, uma mnemotécnica, uma frase para ajudar a gente a memorizar, que a gente viu em sala de aula também, a memorizar essas terminações, que é com a ajuda da frase o show da Xuxa é chato, sabia? Então, se a gente olha essa frase, que é até um pouquinho engraçada, né? Se a gente olha essa frase, o começo de cada uma das palavras tem a terminação que a gente precisa lembrar de adicionar o ES, né? Que eu chamo, então, carinhosamente de a regra do show da Xuxa, né? Então, a regra do consoante mais Y e a regra do show da Xuxa. Não sendo, né, nem a regra do consoante mais Y, nem sendo a regra do show da Xuxa, a gente vai para a regra geral. Ou seja, não sendo as exceções, a gente vai para o geral, que é só adicionar o S. Por exemplo, o verbo dormir, o verbo sleep, né? Sleep não termina nem o consoante mais Y e nem no show da Xuxa, né? Nem OX, perdão, OX, SH, CH ou S, né? Nenhum desses sim. Então, a gente só precisa adicionar o S, regra geral. Se não faz parte da exceção, a gente vai para a regra geral. E o último, que é uma exceção de tudo, 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 é o verbo have, né? Que é o verbo ter. Então, eu tenho, I have. Se for he, she, it, esse have precisa virar has, né? Então, ele tem, he has. Tá? Então, ele é um verbo especial, ele tem uma regra só para ele, tá? É o verbo ter. Eu não posso falar haves, essa palavra não existe, tá? Seguimos em frente. Opa. Então, vamos lá, vamos aplicar isso aqui em exemplos. Então, o verbo fix, que é o verbo consertar. Se eu conserto, I fix.
Mas se ele ou ela conserta, né, o que que a gente precisa adicionar aqui, então? Bom, se o verbo aqui termina com X, né, a gente vem aqui na tabelinha e vê que se termina, né, em X, a gente precisa adicionar o ES, né? Ele cai na regra do show da Xuxa. Então, he fixes. Ele conserta. I make, né? I make significa eu faço. Mas se eu vou dizer ela faz, como é que vai ficar? Bom, o make, ele não é nem consoante mais Y e nem cai na regra do show da Xuxa, não tem nenhuma dessas terminações. Então, basta adicionar o S. She makes. Regra geral, né? A terceira regrinha. O verbo try, que é o verbo tentar. Então, I try, eu tento, mas se ele tenta, he tries, com o IES, porque try termina em consoante mais Y, né? É Izinho mais Y. Então, o verbo play, que é o verbo jogar. Se eu jogo, I, I play. Ou o verbo tocar também, né? I play pode ser eu toco, se for um instrumento musical. Mas se eu quero dizer ela joga ou ela toca, como é que vai ficar isso aqui? She plays, certo? Não, errado, né? She plays. Ué, professor, mas o senhor não falou que quando termina em Y a gente precisa substituir por IS? Não é essa a regra. Antes do Y precisa ser uma consoante, a letra A. Aqui nesse caso é uma vogal. Então ele vai para a regra geral. Tem que tomar cuidado. Só pode substituir por IS se for uma consoante antes do Y, que é o caso aqui do study, o caso do try. O caso do play é uma vogal. Eu não posso fazer essa substituição por IS. Ele cai na regra geral, ok? O verbo ir. Então, I go, eu vou. Se ele vai, he goes, com ES, cai na regra do show da Xuxa, né? Cai na regra daquelas 5 terminações. E por fim, eu tenho I have, mas se ela tem she haves, certo? Não, errado, né? A gente tem a regra especial do have que vira has, ok? Então, she has. Então, a gente precisa memorizar também essas 4 regrinhas aí de incluir, de como incluir o S, tá? No verbo para o he, she, it, somente na forma afirmativa, mais uma vez repetindo, né? Somente na forma afirmativa o he, she, it ganha S no verbo. Na forma negativa, a interrogativa, conforme a gente já viu nos exemplos acima, não, né? Doesn't drink, não leva S, né? Does she sleep, não leva S o verbo, tá? Por causa do does, ou do doesn't na forma negativa. Então, aqui um pequeno resuminho, né? Então, a forma afirmativa, negativa e interrogativa para a mesma frase, né? Para o mesmo verbo. Então, se eu quero dizer I eat pizza, perdão, se eu quero dizer eu como pizza, então eu diria I eat pizza. A negativa disso, I don't eat pizza. Então, a gente precisa usar o don't aqui porque não é he, she, it. E se eu quero fazer a pergunta, do you eat pizza? Então, por não ser he, she, it, eu uso o do aqui para iniciar a pergunta. Aqui, he eats pizza. Então, por ser he, she, it na afirmativa, o verbo ganha um Szinho. He doesn't eat pizza. Então, por ser o he, eu uso o doesn't em vez do don't. E aqui, na interrogativa, does he eat pizza? Então, pelo sujeito ser he, eu preciso começar a pergunta com o does. Então, eu preciso olhar para essa tabelinha e entender o que está acontecendo. Se eu olhar para essa tabelinha e entender o que está acontecendo, ótimo, né? Já entendi 80% do que precisa acontecer no Simple Present. Os outros 20% está aqui nas regrinhas para adicionar o S. Né? Então, se a gente olha para essa tabelinha, entende o que está acontecendo, né? Por que que aqui é eat, aqui é eats, por que aqui é don't, aqui é doesn't, por que aqui é do e por que aqui é does, né? Já temos um bom caminho aí memorizado pela frente. Né? Vamos aos exercícios. Né? Então, antes de dar a resposta aos exercícios, vou, né, dar um tempinho para você pausar o vídeo e pensar na resposta. Né? Vamos lá.
Então, a gente vai passar essas frases aqui para o inglês de acordo com o que a gente aprendeu, né? Toda vez que a gente vai traduzir uma frase em inglês, a gente precisa observar, pelo menos, né, em relação ao simple present, duas coisas. A forma, né? Então, a primeira delas, a forma, as três formas que a gente tem, que são afirmativa, negativa ou interrogativa. E em segundo, a gente precisa observar o sujeito. Quem é que está fazendo a ação? Eu, ele, ela, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha família. Quem é que está fazendo a ação? Quem é o sujeito da frase, né? Muito bem. Então, vamos ao primeiro exercício. Ela faz lição de casa. Tempinho para pausar. Certo. Então, ela faz lição de casa. Então, vamos observar primeiro a forma afirmativa e o sujeito. A segunda coisa a observar é o she. Então, eu preciso saber essas duas coisas para saber qual regrinha, né, das tabelinhas, qual a parte da gramática que a gente vai aplicar, então, para poder traduzir a frase, né? Então, ela faz lição de casa, afirmativa, she. Então, a gente já sabe, ó, na afirmativa, se o sujeito for he, she, it, o verbo precisa ganhar um S. Então, esse S vai aparecer aí, né? Então, ela, she, faz. Does. Desse jeito? Não, com ES, né? She does, tá? Então, porque cai o do cai na regrinha do show da Xuxa, né? Então, se termina naquelas 5 terminações, O, S, H e por aí vai, o verbo precisa ganhar o ES. Lição de casa, homework. Tá? Ele estuda inglês. Tempinho para pausar. Bom, vamos lá. Ele estuda inglês é uma frase afirmativa, onde o sujeito é o he. He, she, it na afirmativa, verbo ganha Szinho. Ele estuda inglês. He studies. Desse jeito. Não, né? Não pode ser assim. Se o verbo termina em Y, perdão, em consoante mais Y, a gente precisa trocar o Y por yes, he studies English. Você gosta de milho? Dá um tempinho para pausar. Analisando a frase. Você gosta de milho? É uma frase interrogativa e o sujeito é o you. Né? Bom, se o sujeito é you, eu começo essa pergunta com do, perdão, voltando, né? Quando a frase é interrogativa, melhor dizendo, a gente precisa iniciar a pergunta ou com do ou com does, né? Se o sujeito é you, eu inicio com do ou com does? Eu inicio com o do, porque o does é só quando o sujeito for he, she ou it, quando for ele ou ela. Então, você gosta de milho? Do you like corn? Lembrando que gostar de em inglês é uma palavra só, que é o like, tá? A gente usa duas, eles usam uma só. Isso é coisa do idioma, a gente não pode discutir com isso, tá? Seguindo. Eles não bebem leite. Então faz análise, pausa para você traduzir. Bom, eles não bebem leite é uma frase negativa, onde o sujeito é o eles, his, né? Não, they. Precisa memorizar os pronomes aí também, né? Certo. Então, eles não bebem leite. They. Então, nas frases negativas, a gente precisa. Pro não, não pode ser somente o not. They not já está errado, já é um erro na frase. Nas frases negativas, a gente precisa usar ou o don't ou o doesn't, né? Aqui a gente vai usar qual dos dois? O don't, porque o doesn't é só para o he, she, it. Então, they don't drink milk. Acabou. Minha irmã estuda inglês, né? Tá, minha irmã é my sister, né? E agora, professor? Não tem mais sister nas tabelinhas que você passou, né? E agora, como é que eu faço? Né? My sister não é um pronome. Os pronomes não são eu, você, ele, ela, nós, minha irmã, né? Vocês, eles, elas, né? E agora, o que que eu faço?
A gente simplesmente substitui minha irmã por um pronome que existe na tabelinha, né? Por um dos pronomes eu, você, ele, ela, existentes, de forma que eu não altere o sentido da frase, né? Se eu for substituir minha irmã por um pronome que não altera, né, o sentido da frase, seria o ela, né? Até no português, né? Isso também acontece desse jeito. Já vou explicar por quê. Então, eu dizer minha irmã estuda inglês é a mesma coisa que eu falar ela estuda inglês. Só que essa substituição que a gente está falando, ela é só mental, ela não aparece na frase, né? Não é para eu escrever she studies English. Não é para eu fazer isso. Essa substituição é só mental para a gente saber o que a gente faz com o verbo, para a gente saber qual regrinha a gente vai aplicar, né? Então, minha irmã estuda inglês, ela estuda inglês, né? Então, my sister. Se eu estou tratando como ela, né? E essa é uma frase afirmativa, né? Onde o sujeito é a minha irmã, eu preciso colocar um Szinho no verbo, porque eu estou tratando minha irmã como ela, né? My sister studies English. Professor, não entendi muito bem essa parte. Então, vamos pensar na nossa língua materna primeiro, vamos pensar no português, né? Eu falo assim, eu estudo, né? Ela estuda. Eu não falo minha irmã estudo, porque o estudo é do eu, né? E o estuda é do ela. Então, por isso que eu falo minha irmã estuda, porque ela estuda. No inglês vai acontecer a mesma coisa, né? Eu não posso falar my sister study, opa, porque o study não é do he, she, it. O study não é do ela. Da mesma forma que acontece no português. Eu não posso falar meu irmão comemos, né? Meu irmão dormem. Porque não faz sentido, né? Porque meu irmão é a mesma coisa que ele. Então, meu irmão dorme, meu irmão estuda. A mesma coisa vai acontecer em inglês, tá? Então, my sister studies English. Tá? Então, a gente precisa substituir por um pronome que mantenha a frase com o mesmo sentido, só para saber o que a gente faz com o verbo em seguida. Tá? Da mesma forma que a gente faz no português. Meus irmãos estudam inglês. Olha lá, meus irmãos estudam inglês. Qual o pronome que eu vou poder substituir, né, essa frase para que mantenha o sentido? É o eles. Meus irmãos estudam, ou seja, eles estudam. Então, eu vou encarar isso aqui como uma frase afirmativa, onde o sujeito é o they, né? O sujeito é o eles. Opa, esqueci de colocar aqui em cima, né? Minha irmã, she. Meus irmãos, they. Se eu vou tratar como they, eu não preciso colocar o Szinho no verbo, porque o Szinho no verbo é só he, she, it. Então, meus irmãos, my brothers ou my siblings, né? Depende. Enfim, aceitaria qualquer um dos dois. Então, my brothers study English. Tá? Um caminho alternativo de pensar isso aqui é uma pessoa só, né, no sujeito. Se o sujeito for singular, vamos dizer assim, uma pessoa só, o verbo ganha S, não sendo um pronome importante, né, porque os pronomes seguem as regras próprias. Não sendo um pronome, a gente pensa uma pessoa só, minha irmã é uma pessoa só, não é um pronome, né? Uma pessoa só, leva S no verbo, né? Trata como he, she, it. Se o sujeito for plural, não sendo um pronome, meus irmãos não é um pronome, está no plural, eles, né? O verbozinho não leva S. Perdão, o verbo não leva o Szinho, melhor dizendo, tá? É uma forma de encarar também, contar o número de pessoas do sujeito. Se é singular ou plural, e não sendo um pronome, tá? Se isso que eu falei foi muito complicado, você prefere do outro jeito, usa o primeiro jeito também que tá tudo bem, tá bom? Vamos lá. Seu irmão dirige? Novamente, seu irmão não é um pronome.
A gente precisa mudar para um pronome de forma que mantenha o sentido. O pronome aqui que eu posso utilizar é o ele, né? Seu irmão dirige? Ele dirige? Essa aqui é uma frase interrogativa, né? Onde o sujeito é o he. Pausa para você me dizer qual é a resposta. Bom, a gente sabe uma pergunta interrogativa, melhor dizendo, uma frase interrogativa precisa começar com do ou does. Se a gente está tratando aqui o sujeito como ele, como he, então o começo da pergunta é o does. Does your brother drive? Vamos lá. Pergunta de baixo. Seus irmãos dirigem? Né? Seus irmãos, mesma coisa que eles. Né? Eles dirigem? Então, é uma frase interrogativa, né? Onde o sujeito é o they. Pausa para a resposta. Bom, então, frases interrogativas precisam começar com do ou does. Aqui a gente vai começar com o do, porque a gente só começa com o does se o sujeito for he, she, it, né? Se o sujeito for equivalente, então é o he, she, it. Então, seus irmãos, do your brothers drive? Bom, então aqui a gente fez bastante exemplos, né? Pelo menos 6 ou 7, pelo que eu entendi, mais os exercícios que a gente já fez em sala de aula, mais os exemplos daqui de cima. Acho que já é uma boa forma da gente estudar, né? Do simple present é isso. E para encerrar, uma partezinha pequena que são os advérbios de frequência. Lembrando que os advérbios, você precisa saber isso, aluno do sexto ano, você precisa saber que o advérbio, ele é uma palavra que modifica a forma como uma ação acontece. Dizer eu como lentamente e eu como rapidamente, né? São ações iguaizinhas? A ação de comer é igual, mas a ação de comer lentamente, a ação de comer rapidamente são diferentes, né? O lentamente e o rapidamente ele está contando a forma como a ação está acontecendo, como o verbo, né, está acontecendo. Lembrando que ação e verbo aí, né, são, quer dizer, o verbo, né, uma das atribuições dele é falar é ser uma ação, né? Então, ele está contando a forma como o verbo está acontecendo. Eu como lentamente, você imagina uma pessoa, né, dando garfadas lentas, levando aí de 20 a 30 minutos para comer o seu prato de comida. Agora, quando você fala eu como rapidamente, você imagina uma pessoa atacando um prato de comida, né, terminando o prato de comida dela em, sei lá, 5 minutos, né? Então, modifica a frase, modifica a forma como a ação está acontecendo, tá? A gente aprendeu nesse bimestre os advérbios de frequência. Frequência significa quantas vezes algo acontece. Os principais que a gente aprendeu foram o sempre, o nunca, o geralmente e o raramente. Ah, e também o, como eu pude esquecer, algumas vezes, né? Eu, às vezes, de vez em quando. Oh, meu Deus, que é isso? Às vezes. Às vezes com crase sempre, tá? Então, sei lá, eu às vezes como maçã, vou deixar a mesma frase, que aqui eu quero que vocês só memorizem mesmo as regrinhas, não as regrinhas, as palavrinhas, que aqui não tem regra, né? Aqui tem memorizar a palavra mesmo. Que a gente aprendeu. Então, vamos lá. Eu sempre como maçã. Sempre é always. I always eat apple. Por que que o always ficou com A maiúsculo? Ah, tá, correção automática. Então, I always eat apple. Então, always, sempre. Nunca. Never. I never eat apple. Vou colocar no plural. Nunca como maçãs. Pronto. Ela geralmente come maçã.
cuidado aqui, né? O sujeito é ela, a gente precisa aplicar a regrinha do S também, normal. Tá? Geralmente, tem algumas formas de dizer geralmente, tá? Então, vou colocar aqui as que a gente aprendeu. Então, ela, she, geralmente, pode ser o generally, o normally, ou a forma que a palavra que eu mais gosto, o usually, com sonzinho de J, né? Usually. Pode ser qualquer uma dessas três, tá? Então, she generally, she normally, ou she usually eats apples, né? Então, o verbo ganha o Szinho por causa do she, tá bom? Ela raramente come... Ela não, ele aqui, né? Desculpa. Ele raramente come maçã. He raramente. Tem o rarely. Tem também o seldom. Pode ser qualquer um desses dois. Eats apples. Então, qualquer um desses dois. E, por fim, o às vezes, que é o sometimes. Então, I sometimes eat apples. Pronto. Então, essas são as palavrinhas que a gente precisa memorizar a respeito, perdão, melhor dizendo, dos advérbios de frequência. Bom, eu sei que o vídeo ficou um pouquinho extenso, mas justamente por ser o conteúdo extenso, eu preferi gravar então esse vídeo para vocês terem acesso aí à revisão de forma integral e não ter muitos problemas então para poderem estudar. Desejo bons estudos, desejo que façam um bom desafio e qualquer coisa me procurem na escola. See ya!